Imagine um lugar na Terra tão remoto, tão inóspito, que a própria natureza parece conspirar para mantê-lo em segredo. Um continente coberto por uma camada de gelo que esconde mais de 98% de sua superfície, guardando mistérios que desafiam a nossa compreensão da história e da própria existência humana. Estamos falando da Antártida, o continente proibido. Por décadas, a Antártida tem sido palco de lendas, teorias da conspiração e relatos que beiram o inacreditável. De bases nazistas secretas a cidades perdidas sobre o gelo, de portais dimensionais a tecnologias alienígenas, as histórias que circundam este continente gelado são tão fascinantes quanto perturbadoras. Mas o que há de verdade por trás desses sussurros? Será que a ciência e os governos estão nos escondendo algo crucial sobre o passado da humanidade e o futuro do nosso planeta? No vídeo de hoje, o Sem Horizontes vai mergulhar nas profundezas geladas da Antártida para desvendar os segredos mais bem guardados do continente proibido. Para entender os mistérios da Antártida, precisamos primeiro falar sobre o Tratado da Antártida, assinado em 1959 por 12 países e que hoje conta com mais de 50 nações signatárias. Este tratado transformou o continente em uma reserva científica, proibindo qualquer atividade militar, exploração de recursos minerais e testes nucleares. À primeira vista, parece uma iniciativa nobre para a paz e a ciência, mas para muitos é a prova de que algo grandioso está sendo escondido. A vastidão e as condições extremas da Antártida tornam a exploração e a fiscalização extremamente difíceis. Com temperaturas que chegam a menos 89 graus Celsius e ventos que superam 300 km por hora, o continente é um desafio logístico e humano. Essa dificuldade natural, no entanto, é vista por teóricos da conspiração como a cobertura perfeita para operações secretas e a ocultação de descobertas monumentais. Por que tantos países, incluindo potências militares, concordariam em manter um continente tão rico em recursos intocado? Seria apenas por altruísmo científico ou haveria um motivo mais profundo? Algo que todos os signatários concordaram em manter em segredo? A proibição de exploração mineral, por exemplo, é um ponto de interrogação para muitos, dado o potencial de riquezas naturais sob o gelo. A teoria mais famosa que conhecemos e que transformaram a Antártida em um ícone do mistério talvez seja a da base nazista secreta. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiram relatos de que os nazistas teriam estabelecido uma base subterrânea avançada na Antártida, a Base 211, onde teriam desenvolvido tecnologias secretas, incluindo discos voadores e até mesmo abrigado líderes nazistas foragidos. A Operação High Jump, uma expedição naval americana liderada pelo almirante Richard Byrd em 1947, é frequentemente citada como evidência. Embora oficialmente uma missão de pesquisa, a escala da operação, com milhares de homens, navios e aeronaves, levantou suspeitas. Relatos não oficiais sugerem que Byrd teria encontrado forte resistência e tecnologias desconhecidas, forçando uma retirada apressada. Seria essa a prova de um confronto com uma força oculta na Antártida? Outra teoria intrigante é a da cidade perdida de Atlântida ou de uma civilização antiga sobre o gelo. Com o derretimento gradual de algumas áreas do gelo antártico, imagens de satélite e expedições têm revelado estruturas que parecem artificiais, como pirâmides e formações geométricas incomuns. Seriam essas as ruínas de uma civilização avançada que existiu na Antártida antes de ser coberta pelo gelo? Talvez até mesmo a lendária Atlântida? A ideia de que a história da humanidade é muito mais antiga e complexa do que nos é ensinado ganha força com essas descobertas.
E não podemos esquecer das teorias mais esotéricas, como a da Antártida como um portal dimensional ou um centro de energia cósmica. Alguns acreditam que o continente abriga vórtices de energia ou até mesmo portais para outras dimensões, explicando fenômenos inexplicáveis e a presença de OVNIs na região. A Antártida, nesse contexto, seria um ponto de conexão entre o nosso mundo e realidades desconhecidas. Embora muitas dessas teorias sejam consideradas especulativas, a ciência moderna tem feito descobertas na Antártida que, por si só, são surpreendentes e alimentam ainda mais o mistério. O que a ciência tem a dizer sobre as anomalias e os segredos do continente? Pesquisas geológicas revelaram que a Antártida nem sempre foi um deserto de gelo. Milhões de anos atrás, era um continente verde com florestas exuberantes e vida animal diversificada. Fósseis de plantas e animais tropicais foram encontrados sob o gelo, provando que a Antártida já foi um paraíso. Essa descoberta levanta a questão: se uma civilização avançada existiu, ela poderia ter prosperado nesse período mais quente antes de uma catástrofe climática a soterrar sob o gelo? Além disso, anomalias magnéticas e gravitacionais foram detectadas em certas regiões da Antártida, sugerindo a presença de algo incomum sob a superfície. A descoberta de vastos lagos subglaciais, como o Lago Vostok, isolados do mundo exterior por milhões de anos, abriu a possibilidade de ecossistemas únicos e até mesmo formas de vida desconhecidas. O que mais esses lagos podem esconder? O aquecimento global e o derretimento das geleiras antárticas estão revelando cada vez mais a paisagem subglacial. À medida que o gelo recua, novas formações e possíveis estruturas emergem, reacendendo o debate sobre o que realmente está escondido lá embaixo. A Antártida, o continente proibido, continua a ser um dos lugares mais enigmáticos do nosso planeta. As teorias da conspiração, por mais fantásticas que pareçam, encontram eco nas lacunas do nosso conhecimento e nas descobertas científicas que, por vezes, parecem desafiar a lógica. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: a Antártida é um tesouro de mistérios. E enquanto o gelo continua a guardar seus segredos, a curiosidade humana continuará a buscar respostas. O que você acredita está escondido sob o gelo da Antártida? Uma base nazista? Uma cidade perdida? Ou algo ainda mais extraordinário? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude o Sem Horizontes a desvendar mais mistérios. E se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima, e que a verdade esteja sempre ao seu alcance.